E a notícia da hora é esse afastamento aí do Ferreirinha, polêmica envolvendo o Ferreira, o atacante do Grêmio, o atacante das categorias de base, que fez todo o trabalho de base, que chegou ao grupo de transição e que há pouco mais de um ano já joga, já participa de treinamentos e joga entre os profissionais do Grêmio. Vamos fazer um leve balanço histórico do que aconteceu e de como as coisas estão se desenvolvendo, para daí colocar a nossa opinião aí, que é forte em relação a esse questionamento. Ferreirinha, jogador que chegou com 17 anos em Porto Alegre, fez um trabalho importante, acabou tendo algum ou outro percalço, foi emprestado para o Aimoré, foi emprestado também para o São Luís de Juí, voltou ao Grêmio, foi muito bem no time de transição no ano passado, renovou o seu contrato e aí começou a fazer parte de grupos, aí desenvolvendo mais o seu trabalho. No grupo de transição foi, sem dúvida, o melhor jogador do time do ano passado, time que perdeu o Campeonato Brasileiro por Internacional, o Brasileiro de Aspirantes. No profissional ele entrou, tem a confiança do técnico Renato e começou a ter mais oportunidades. Até aí, tudo parecido com centenas não digo, mas dezenas de jogadores. Quando ele renova o contrato até junho, final de junho de 2021. Tudo se encaminhava para que ele fosse aproveitado aqui e esse ano tivesse a renovação de contrato. O Grêmio procurou o atleta, segundo algumas informações, ganha perto de 20 mil, uma coisa assim, 20 e poucos mil reais. O Grêmio teria procurado ele para valorizar e naturalmente ampliar o tempo de contrato, ampliar a multa rescisória, porque entende que agora vai colocar ele nessa linha de produção que o Grêmio tem aí, que já teve Pedro Rocha, que já teve Everton, que tem agora PP e tantos outros atletas de bom nível. O empresário desse menino é o mesmo empresário do TT, que no ano passado, no ano retrasado, já enfrentou dificuldades nas negociações com o Grêmio. E isso, naturalmente, deixa com que a especulação que a gente faça possa aumentar. O Grêmio procurou o atleta, o Grêmio fez uma proposta importante de valorização para ele. Ele, que é um menino que ainda não jogou, ele tem toda uma expectativa, mas no profissional ele tem pouco mais de 5 partidas. É muito pouco, é muito pouco. E a valorização que o Grêmio propõe é boa, não é ruim. O empresário naturalmente começa a jogar informações aí e muitas informações, obviamente colocando a culpa nessa negociação no Grêmio, mas essa eu não caio, O Grêmio tem um processo com todos os jogadores e faz com o Ferreirinha a mesma coisa que fez com o Pedro Rocha, que fez com o Everton, que fez com o próprio PP e que fez com tantos outros atletas. O que o Ferreirinha tem de tão diferente para o Grêmio não querer, no Grêmio não acertar? O que é tão diferente? Quando a gente faz uma análise, a gente começa a receber, claro, pessoas tentando demonizar o trabalho feito no Grêmio. O que o Ferreira tem melhor que o Everton? O que o Ferreira tem melhor que o PP? Por que o PP e o Everton acertaram e o Ferreira não vai acertar? Não caia nessas histórias, não entrem nessa. Existe uma linha de trabalho e essa linha de trabalho é aceita ou não. É óbvio que o Ferreira, assim como o TT tinha e está tendo essa discussão em relação ao empresário, é Pablo, se não me engano, o nome eu não conheço, está tendo essa discussão que obviamente ele deve ter os negócios dele e ele tem todo o direito de fazer. Dizem também que existe um desacerto quanto ao percentual, o empresário quer um percentual numa futura venda. Como assim? Futura venda é o Grêmio que tem que fazer, o empresário dele que se acerte com ele. Mas isso é uma outra discussão que a gente tem que deixar rolar. O que acontece é que esse jogador vai treinar em separado e que o Grêmio tome logo aí uma ação para que ele volte a jogar. Neste momento da vida dele, 22 anos, tu perder esse período é encerrar a carreira praticamente. Ele ficar um ano e meio parado, ele não é o Ronaldinho. Ele não é o Ronaldo Nazário, ele não é o próprio Everton. Então que ele se acerte logo, que ele tenha sensatez para acertar logo, para não diminuir a carreira dele. Porque a gente sabe que ficar parado é isso. E o Grêmio, por sua vez, parabéns, tem que tomar esse tipo de atitude sim. Não pode deixar e não pode ser refém de empresário e de jogador. Então, vamos entender, deixar esses fatos mais claros para que a gente consiga fazer um juízo pronto disso. Eu já de antemão garanto,
Eu tenho certeza que o Grêmio está procedendo exatamente como procede com todos os atletas e que claramente existe uma leitura de fatos não esclarecidos por parte do empresário e do jogador. Eu conheço bem, tive lá, conheço como funciona o ambiente do Grêmio e o Grêmio tem sido muito correto. Tanto é que nós temos muito mais histórias de jogadores que cresceram e acertaram do que propriamente esse modelo de jogador que acaba não vingando. Vamos torcer que o Ferreira, que uma luz brilhe e que o Ferreira consiga evoluir aí e acertar logo essa sua renovação com o Grêmio para que ele possa brilhar e ajudar também, por que não, ajudar a camisa do Grêmio a conquistar muitas vitórias. Esse é o nosso sentimento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, venha para cá, dê like, inscreva-se no canal e também aperte o sininho aí para receber as notificações. Faça parte desse time. Um abraço e até a próxima. Dali Grêmio!